Olá, estamos aqui de novo em mais um podcast. Quem tem boca vem pra Olsen. E todos eu abro falando que eu trago pessoas especiais, porque de fato são pessoas escolhidas a dedo. E aqui ainda não é, mas será uma cliente Olsen. E um dos nossos lemas quando a gente começou esse projeto de reinventar e casa cor e melhorar, um dos nossos objetivos foi trazer pessoas que também não eram nossos clientes, para ouvir o porquê eles não eram nossos clientes e aprender. E eu acho que aí é um grande insight, né? Pra gente crescer, a gente precisa saber ouvir o que a gente não fez tão bem, né? E a convidada é justamente pra gente falar sobre isso, sobre uma jornada de excelência. Ela é uma profissional que a gente admira muito. E vocês verão no futuro ela ser nossa cliente, doutora Laís. Um prazer estar aqui, Elisa. Obrigada pelo convite. Um grande prazer de ter aqui com a gente. Então, primeiro eu queria que te apresentasse, conta um pouquinho da tua história e aí a gente dá seguimento. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito disso que tu falou, de ter ouvido uma pessoa, né, outras pessoas que não são clientes de vocês. Porque eu converso muito com os seguidores, com os alunos, que a fonte inesgotável de boas ideias, né, que são ideias que funcionam, que dão resultado, é a gente ouvir o cliente, é a gente ouvir a audiência, é a gente fazer perguntas. Então, Laís, como eu poderia fazer tal projeto, aplicar tal campanha com o meu público? Eu falo, pergunta para o teu paciente. O que ele gostaria? O que ele gostaria de ter na clínica? Então, ouvir o cliente é a receita do sucesso, assim, né? Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Posso me apresentar brevemente? Vai lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Laís Silveira, eu sou cirurgiã dentista. Eu atuo, hoje em dia, aí, há uns 7 anos, acredito, quase 7, exclusivamente na área de harmonização facial. Inclusive, essa escolha de sair da parte cirúrgica e ficar só na harmonização foi uma decisão muito importante. Acredito que a gente vai chegar nisso aqui também, né? Mas a odontologia é o amor da minha vida e, inclusive, foi a odontologia que me trouxe até aqui. Os meus parceiros da odontologia que estão comigo até hoje, os meus alunos, eu tenho muitas alunas da área odontológica voando. E eu tenho alunas de outras áreas que chegam pra gente também com bastante dificuldade. Então, eu acredito muito que não é sobre profissão, é sobre profissional, é sobre pessoa. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Um prazer estar aqui. Conta, eu te fiz a pergunta agora há pouco, eu achei muito legal, de como é que tu te transformou, né? Como é que começou essa tua assertividade, como tu começou a trabalhar a questão da rede social. As pessoas acham que muita gente começa já específico, né? Fazendo trabalho para isso. Conta um pouco como foi a tua caminhada, como é que tu começou a falar sobre Laís, como que tu acabou estourando, como é que foi a tua jornada? Tá. Eu acredito que as pessoas se bloqueiam muito de começar por aquele desejo, ou até mesmo aquela desculpa interna que a gente cria pra gente mesmo, de eu preciso começar perfeito. E eu nunca tive esse bloqueio de eu preciso começar perfeito. Talvez eu tenha trazido isso um pouco do esporte. Eu digo que eu sempre fiz esporte desde criança e o esporte ensina muito pra gente. E ninguém começa a correr hoje correndo muito bem, correndo 10, 15, 20 quilômetros num bom pace. Ninguém começa levantando muito peso. Ninguém começa jogando tênis e jogando super bem, fazendo o melhor saque. É preciso treino, é preciso repetição. Eu sempre tive muita clareza disso. Então eu sabia que começando na odontologia, começando no mercado de trabalho, começando na rede social, eu não ia começar perfeito. E ali era mais um desafio que eu ia me propor a vencer. Então, eu entrei ali na rede social antes de me formar e eu falava só da minha vida. Eu treinava crossfit, então eu mostrava tudo de crossfit, das minhas dietinhas. Então, se eu não tinha vergonha disso, por que eu ia ter vergonha de falar daquilo que eu fiquei 6 anos praticamente escondida na faculdade e na minha casa estudando? Né? Nem compartilhei os meus estudos. Então, eu meti a cara e fui, sabe? Então, eu comecei a compartilhar meus primeiros conteúdos de forma nada estratégica, não tinha muita gente ensinando a fazer isso. Era época de Facebook, eu fazia uns posts lá e já começou a chegar paciente de quem me seguia, de quem era meu amigo no Facebook. Aí existiu o Snapchat. Nossa. Eu compartilhava muita coisa no Snapchat. Então, eu comecei a compartilhar e quem me seguia no Snapchat gostava da minha rotina. E aí surgiram os stories no Instagram. Eu mal postava no feed. Eu postava muito stories. E aí eu postava minha rotina atendendo, paciente, consultório. E os pacientes começaram a chegar, porque quase ninguém fazia isso. Então, o fato de eu estar ali todo dia mostrando como era a minha rotina e o que eu fazia com que quando essas pessoas lembrassem, na época eu fazia clínica geral, fazia tudo. Ah, eu preciso fazer uma profilaxia, eu quero fazer um clareamento. Mesmo que tivessem outros dentistas com muito mais tempo de mercado ou melhores que eu, na época, elas lembravam de mim, porque eu tava ali todo dia na repetição. Então, foi assim que começou, de forma bem sem estratégia,
mas só com comprometimento de vou aparecer todo dia. O famoso que o feito é melhor que o perfeito, Isso. né? E aí, ajustando sempre pra ficar cada vez melhor, né? E uma coisa que a gente percebe muito no mercado da odontologia é que muita gente vem com argumento que te olha hoje, olha as pessoas de sucesso hoje e fala, pra ela é mais fácil porque ela tem dinheiro. Quando tu começou, como é que a tua jornada de começo? Que muitas pessoas precisam ouvir que dá pra começar e que a maioria começa com pouco. Perfeito. A gente tem. A gente percebe padrões em pessoas, né? Eu sempre gosto de dizer que quando eu quero fazer algo que é novo pra mim, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, eu gosto de olhar empresários de sucesso, entender o que eles fazem, entender se é possível pra eles, é possível pra mim. Agora eu quero entender o que eles fazem. Eu não fico procurando desculpas, como, provavelmente eles, né, tiveram uma facilidade, eles tiveram sorte. Não, se a empresa perpetua é porque tem um porquê por trás disso. Então, que habilidades eles têm, ou estão desenvolvendo, ou já desenvolveram, que eu preciso ter e desenvolver também. Então, a mesma coisa nessa área, sabe? Eu comecei atendendo em clínica popular, foi o que eu consegui no começo. Comecei ali atendendo em clínica popular, fazia clínica geral, e senti que não era o que eu queria. E aí, eu tinha duas possibilidades. No primeiro momento, qual foi o meu primeiro pensamento? O da grande maioria das pessoas. Eu culpei a odontologia. Então, a odontologia não dá mais, a odontologia não dá, e os pacientes não valorizam, e ninguém me valoriza, e não foi pra isso que eu estudei, e foi pra isso que eu me formei, e lá, assim, aquele fim do mundo, até eu entender que eu podia sair e fazer qualquer outra faculdade, arquitetura, eu podia fazer medicina, eu podia fazer engenharia. Se eu mantivesse o mesmo padrão comportamental daquela Laís, eu ia continuar com os mesmos resultados. Então, eu comecei a perceber, tem muito dentista de sucesso. O que eles que fazem? eles têm, né, de O diferente? que eles têm diferente de mim? Ok, eu acabei de me formar, mas como tem muito dentista bom que não tem resultado também. Então, quem tem resultado financeiro, sucesso, tem pacientes na clínica, o que eles estão fazendo? Aí eu fui atrás de começar a observar esses perfis, identificar o que eles estavam fazendo e ir atrás de buscar esses conhecimentos para começar a aplicar. Então, foi basicamente isso. Que falar que comportamentos são esses, quais seriam? Primeiro de tudo, ação. Eu acho que a ação falta. Eu vejo que o profissional da saúde é viciado em estudar técnica. A gente nunca acha que é bom o suficiente. Tem que fazer mais um congresso, mais uma pós, mais um mestrado. Depois da pós, depois do mestrado, depois do doutorado. Não, preciso de mais casos. Mas quem sou eu? Mas o meu professor não faz. Como eu vou fazer? Então tem esses bloqueios, sabe? Do que o colega vai falar. Quem sou eu? Essa síndrome do impostor que pega todo mundo, que você nunca é bom o suficiente. Então, o profissional que vai pra ação, às vezes ele nem precisa ser tão bom quanto o bom que tá lá sem paciente. Mas se ele vai pra ação, ele já colhe resultado. E ação independente. Independente de cenário, independente de cansaço, independente de ter pacientes naquele dia ou não. Ação independente de ficar buscando desculpa. Assim, eu acho que é o diferencial maior de todos. Não é técnica, não é simpatia, não é ser bonito, não é falar bem, não é nada disso. É ação. Sem ação, ninguém vai pra frente. E tu te considera uma pessoa criativa, que odeia rotina? Como é que é a tua rotina hoje? Ou tu é sistemática, gosta de manter a rotina, tu segue os teus planos? Esse assunto é bem interessante. Eu gosto bastante de falar disso. Eu sou louca. Por quê? Então, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu nunca contei. Não, mas eu sou uma pessoa que tenho uma rotina, mas que não é a rotina convencional. Não sei se vocês vão me entender. Eu sempre fui contra a rotina convencional. Então, os meus pais vêm da linhagem do comércio. É aquele trabalha das 8 da manhã ao meio-dia, almoça rapidinho, 1 hora, tem que estar no comércio de novo, até às 6. E aí trabalha sábado. Sempre aquele caos. E isso me incomodava muito. Eu disse, nossa, a pessoa não tem liberdade, né? Ao mesmo tempo, eu não me incomodo de em um dia trabalhar de manhã até meia-noite. E para os meus pais que tinham essa rotina de comércio, deu 6 horas, já consumia a cabeça de como que eu tô aqui trabalhando ainda. E eu percebia que eu tinha que ter uma rotina, minha, Laís, porque sem rotina eu não funciono, mas uma rotina um pouquinho diferente do comum. Então, hoje eu tenho uma rotina que eu criei pra mim. Eu, de manhã, foco no meu exercício físico, tempo de qualidade em família, faço toda a minha parte de burocracias, de estratégias, de gravação de vídeo, de reuniões com equipe, suporte para os meus alunos, tudo isso eu faço de manhã. E os atendimentos para os pacientes eu faço no período da tarde e estendo até mais tarde, alguns dias. Foi assim que eu estabeleci a minha rotina, que é um pouco diferente das outras pessoas, mas que funciona super bem para mim. Então, a melhor rotina é a que funciona pra gente.
Não tem a rotina do sucesso de acordar, tomar banho gelado, 4h30. Não, é a rotina que funciona pra gente. Se funcionar pra pessoa, tudo bem, né? Mas pra mim, já tentei e não funcionou. Isso é uma coisa muito louca, porque a gente passa por um processo, eu acho que de autoconhecimento, porque a gente passa sempre se encaixando no que os outros falam que é certo e a gente não tá feliz. Que aquilo que tu falou, muita gente talvez termine 6 horas da tarde exausto, porque é muito desgastante tu fazer uma coisa que não se gosta de fazer. Exatamente. A gente demanda uma energia, um esforço muito alto quando a gente faz algo que a gente não gosta. Então, que de fato, quando a gente consegue sustentar, né, as nossas escolhas, quando a gente tem um propósito, é mais fácil dizer alguns não, né? E eu acho que isso é uma característica bem importante. Quando eu olho para as pessoas que dão certo, a gente enxerga que não tem um padrão de comportamento de não, todo mundo que deu certo é sistemático. Exatamente. Todos esses. E tem muitos cases hoje que falam, né? Porque os milionários, todos eles meditam às 5 da manhã. Então, assim, quando tu para pra conhecer a vida dessas pessoas, tu vê que cada um tem a sua própria bagunça interna. Mas que quando eu olho, eu vejo que todos eles eram muito obstinados num propósito, né? E o meu pai sempre fala isso pra mim e todo dia eu penso nisso. Que não adianta a gente fazer algo que a gente gosta. A gente precisa fazer algo que a gente faz bem. Bem feito. E que nem sempre as duas coisas caminham juntas. Uhum. Porque mesmo que a gente faça algo que a gente gosta, quando isso se torna profissional, ali dentro a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não gosta. E que isso faz parte. E aí, conta um pouco, eu queria que tu trouxesse, né? Se tornou uma mentora, então hoje não é mais, o trabalho não é só mais mexer em bocas, né? Uhum. Atender a questão de harmonização. Mas hoje tu ajuda os profissionais a essa jornada de reconstruir as, né, clínicas e carreiras de sucesso. Mas hoje, conta um pouco das transformações que tu promoveu, né? De alguns cases, onde é que eles estavam, quais eram os comportamentos, o que tu observa de padrão. E o que essas pessoas foram mudando e onde é que elas puderam chegar. Perfeito. Tu tava comentando ali sobre o que tu tava falando, Elisa? Que tu tava falando do... Não tem corte, né? A gente pode perguntar. Que tu tava falando do... De não ter um De não ter um cronograma, uma padrão rotina certinha. do resultado. Tu tava falando alguma coisa de resultado. Do propósito, que eles eram muito obstinados do propósito. Isso, que eles eram muito obstinados no propósito. Ah, da organização da bagunça. Lembrei o que era. Tu tava falando... Volta, rebobina. Tu tava falando ali, Elisa, sobre essa questão do propósito, de eles não terem essa rotina sistemática igual. E eu brinco que eu organizei a minha bagunça. Eu tenho essa minha bagunça organizada. O que isso quer dizer? Eu aprendi a enxergar o que eu tenho de positivo, que eu faço bem, e faço muito bem feito o que eu faço bem. E o que eu não era tão boa, eu comecei a criar novos braços pra mim. Então, a importância de as pessoas entenderem que até certo momento a gente cresce sozinha e depois não dá mais. E depois o crescimento exige a gente virar tipo um polvinho, a gente ter outros braços, outras pessoas com a gente. Então, eu tenho uma dificuldade, eu não sou tão sistemática. Então, eu tenho uma dificuldade dessa questão de ser sistemática e organizada. Contratei uma pessoa sistemática e organizada pra trabalhar comigo e cuidar da parte que eu não sou organizada. Então, a gente precisa saber delegar o que a gente não é tão bom pra que a gente faça com tempo de qualidade o que a gente é bom, né? E muito Então, isso louco. é super importante. Porque esse ponto já é importante, que tu contratar alguém por reconhecer que tu não é boa e contratar alguém que tem algo que tu não tem, já é um processo muito grande de autoconhecimento. Exatamente. Porque muitas pessoas não reconhecem e não aceitam trabalhar com pessoas porque justamente ela é melhor do que algo, né? Sim. Ela é melhor do que a gente em alguma coisa. E que isso já exige um processo. E aí, puxa, conta aí, eu quero ouvir algumas histórias de sucesso de alunas. Nossa, a gente tem vários cases, assim. Hoje eu tô com uma base de mais de 10 mil alunos. Então, pra lembrar de todos, eu tenho que puxar a pastinha. Mas pensando nas alunas mais recentes, assim, né? Por exemplo, a gente tá agora com a turma da Mentoria Efrata. E tem uma das alunas na turma, a Jaque, que ela foi aluna do Accelerate, que é um outro treinamento meu. E agora ela tá na Efrata. A Jaque, ela é enfermeira. E ela começou trabalhando, ela estava em hospital, aquela vida de plantão, muito cansada, ela não aguentava mais isso. E umas colegas comentaram no hospital, em um dos plantões, sobre curso de estética. E aí ela, nossa, mas curso de estética, a gente pode fazer isso? Não tô sabendo, mas me interessei, vou pesquisar. Foi, pesquisou, se apaixonou, se aprofundou. E nesse meio tempo ela conheceu o Accelerate, entrou pro Accelerate. Resumindo, ela entrou alugando salinha, assim, pra atendendo um paciente ou outro, gerando demanda. E ela chegou agora pra gente na Efrata, pra gente dar um novo passo na carreira dela, faturando por mês mais de 200 mil, todo mês. Então, assim, uma enfermeira. Assim como chegam médicas pra mim que não conseguem sair do posto de saúde porque não chegam no particular a 5, 10 mil por mês. Então, eu reforço aquilo que eu te comentei da profissão. Não é a odontologia, não é a clínica popular, não é a profissão... o profissional.
É claro que o mercado, cada vez mais, com mais universidades, vai estar mais competitivo, vai ter mais profissionais trabalhando. E a gente, com mais profissionais trabalhando, grandes empresários observam isso como uma possibilidade de mão de obra e de receber por isso, né? Só que a pessoa entendendo que vai além da técnica de ela ser boa, se dedicar no demais e ir atrás dos resultados, qualquer profissão ela consegue resultado. A gente tem resultados excelentes com dentistas também em clínica. Tem um casal que, quando eles começaram comigo, ela é biomédica e ele é dentista. Eles eram muito novinhos. E aí a gente abriu uma turma e eles foram sorteados para ganhar uma consultoria individual comigo. E eu lembro certinho da nossa consultoria individual online. Eram os dois, assim, na frente do computador, bem inseguros, assim, falando da realidade deles, de como que eles começaram e tudo mais. E das dúvidas, cheios de medos. E aí a gente foi caminhando junto. E eu sei que eles tinham crescido. Teve uma época que eles estavam crescendo enquanto a gente estava com o curso. E depois eu não tinha mais falado com eles. Eu vi um crescimento bem legal e não nos falamos mais. Quando deu 1 ano e pouco, 2, ela me mandou toda emocionada um vídeo que eles tinham ido para uma nova clínica 5 vezes maior. Ela não atendia mais, ela só fazia toda a parte de gestão e cuidar de equipe. Ele tinha crescido absurdamente nos atendimentos, já estavam com uma equipe. Ela lembrou de mim, de mandar o vídeo para compartilhar comigo, que estava num espaço 5 vezes maior, enfim, que eu fazia parte daquela história. E hoje ele é coordenador de várias universidades. Aí, esses tempos, eu fui palestrar em Balneário, porque ele era coordenador da harmonização lá e me chamou para palestrar. Então, se tu vê os teus alunos crescendo e voando a níveis, às vezes, maiores que o teu, é muito maravilhoso, sabe? Eu tenho alunas que hoje estão voando, estão com seus eventos, suas mentorias, faturando bem. E o que eu digo para elas que o posicionamento traz, que é um dos pilares que eu ensino, é a gente tornar o teu nome tão forte a ponto de ele transcender do mocho. Isso é o mais incrível, porque o mocho cansa. E tu tem o trabalho do dentista, ele é um trabalho artístico, ele é um trabalho manual. E se tu fica muitas horas, tu não consegue mais entregar qualidade, tu precisa ter um respiro. Então ele precisa do tempo do respiro do atendimento, ele precisa do tempo de dedicação à gestão da clínica. E a partir do momento que esse dentista fortalece a marca dele pessoal mesmo, o nome dele, a gente consegue transcender esse mocho e começar um ecossistema, que é o que eu trabalho com as alunas na Efrata, que é um novo passo. A gente já fortaleceu lá o posicionamento dela, já geramos o que tinha para gerar de demanda, já aumentamos o valor. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, você vai trabalhar muitas horas. Vamos pensar agora em um ecossistema de negócio. Não é tão escalável, né? Em cima dessa marca que a gente construiu, porque você vende hora, né? Então a gente tem muitos casos legais, assim, que a gente cresce o posicionamento. Esse posicionamento fica forte no mercado, sobe o valor, aumenta a margem de lucro. E agora vamos crescer esse negócio? Como é que faz, né? Como é que faz esse ecossistema? Então, realmente, tu sai de dentista para empresário. É totalmente diferente ser dentista e ser um empresário na saúde que, por acaso, você é dentista. É uma escolha, né? E uma das coisas que eu escuto bastante, por ter acabado mergulhando muito no comportamento do nosso cliente, que é o dentista, um pouco de médico, mas muito mais dentistas, mas eu acho que isso é uma característica que acaba sendo muito das áreas técnicas, né? Que a pessoa passa muito tempo se dedicando à técnica, de fato, da odontologia. E quando ela se forma, ela não foi preparada para ser um empresário, para olhar a vida dela como negócio, para onde é que ela vai. E a gente escuta bastante case de pessoas, e a gente vê isso na própria venda, como as pessoas têm dificuldade de separar o bolso da pessoa física e o bolso da empresa. E desde o começo da tua vida, né? Quando tu era só uma pessoa física, desde o começo tu sente que tu tinha esse olhar, que tu conseguia separar, tu se sentia empresária desde o começo? Ou foi algo que tu foi apanhando e foi aprendendo e com o tempo tu conseguiu dividir? Pra quem fala de signos, né? Eu sou capricorniana. E desde Ambiciosa. criança, meu apelido lá em casa era Tio Patinhas. Porque eu contava cada centavo de tudo. Eu brinco que hoje eu não sou mais Tio Patinhas desse jeito. Eu invisto no que eu tenho que investir, mas eu digo que eu olho pro ROI. Eu olho pro retorno que eu vou obter sobre aquele investimento. Também não vou sair torrendo dinheiro se eu não vou ter um retorno positivo sobre aquilo. Desde o começo, eu sempre tive muita clareza de que eu queria ter resultado e eu queria ter resultado rápido. Não queria ficar esperando. Então, eu guardava o máximo do máximo do máximo. Eu separava, eu era pessoa física, né? Porque o dentista pode ser pessoa física ali no começo, como autônomo. Então, eu era pessoa física, carnê-leão ali no começo, mas eu separava sempre pessoa física de pessoa jurídica. A Eu mentalidade tinha 2 já contas de separava. pessoa física. Eu tinha a conta da empresa, eu tinha a conta do consultório, mesmo sendo pessoa física, Uhum. em bancos diferentes. Contabilmente, tu era física Contabilmente, ainda. isso. Só que, pensa, na minha mente, eu já tinha uma empresa. Já era uma empresa aquilo ali. Então, eu sempre fiz separado. E eu tirava o mínimo pra sobreviver. Poxa, eu não tinha filho, a gente não pagava aluguel.
Eu digo que eu falo para as minhas alunas, eu fiquei 2 anos usando calça jeans, blusa preta, porque daí com 3 peças você faz o ano inteiro. Uma mesma bota que se descer o dedo lá no meu feed, vocês vão ver, calça jeans, blusa preta e aquela mesma bota preta em todas as ocasiões do meu feed. Por 2 anos, sem comprar nada pra mim, assim, por quê? E o consultório crescendo, o meu Instagram crescendo, a clínica crescendo, eu reformando fachada, reformando recepção, investindo lá dentro. Por quê? Eu via que aquele dinheiro não era meu, aquele dinheiro era da empresa. Se eu usasse ele todo pra mim, a empresa não quer crescer. Uhum. Então eu sempre tive essa visão, sabe? E eu queria crescer rápido. Então, eu não fazia isso de, ai, quantos por cento deve ser tirado de prolabore? Eu não queria nem saber, eu tirava o mínimo que dava e o resto eu reinvestia tudo no consultório. Eu negócio. confiava que eu ia Ia fazer dar aquilo ali dar super certo. E isso é uma coisa que, nas pessoas que a gente conversa de sucesso, a gente percebe que é como, desde o começo, a certeza de que dá certo. Embora a matemática, não houve matemática, né? Tipo, Sim. vou investir tanto lá atrás, É. vou deixar. Não, era a certeza de que valia essa dedicação e esse investimento. Não existe outra Em opção a não fazer, a não ser fazer dar certo. Aham. Exatamente. E se tu tivesse, eu acho que todo mundo se torna, Laís é o que é hoje, por erros e acertos ao longo do caminho. Mas tu olhasse pra trás, minha mãe sempre me fala, né? Ai, se eu tivesse a tua idade com a minha experiência. Sim. Se tu olhasse pra tua história, com a tua experiência de hoje, o que tu mudarias? Não vale dizer, ai, não mudaria nada porque eu sou muito grata. Não. Não, eu nem diria isso. Eu mudaria algumas coisas, mas pra gente entrar num contexto, assim, pra gente Pra que alguém que entender, assista e diga, meu Deus, eu faço isso, entendi. eu mudaria e a gente vai entrar em exemplos, assim, mas pensando em um comportamento. Eu mudaria a forma como eu tomava as decisões, o que me levava a tomar decisões. Vou dar um exemplo. Por que eu tomei a decisão de trabalhar numa clínica popular? Por que eu tomei a decisão de cursar em implantodontia? Por que eu tomei a decisão de... Sabe essas decisões? Uhum. Por que eu tomei a decisão de trabalhar numa clínica popular? Porque eu queria provar, no final das contas, pra minha família, que eu tava trabalhando todo dia. E quando eu trabalhava num outro consultório particular, eu ganhava mais em porcentagem do que na clínica popular, indo 2, 3 vezes por semana. Mas não era Mas o eu não mesmo estava volume. trabalhando todo dia. Eu não estava cumprindo tabela com comportamento que a minha família viveu uma vida inteira. E isso eu falo claramente hoje porque é uma conversa que a gente tem em casa. A gente precisou romper esse padrão e essa mentalidade ali dentro de casa em relação a isso, né? Então, poxa, você não tá trabalhando? Você não tá lá no consultório esperando o paciente aparecer? Uhum. Não é assim que funciona, sabe? Então, essa escolha me trouxe várias consequências, que, claro, trouxeram aprendizados, mas que me trouxe várias consequências, como ansiedade, como eu chegar a acreditar que a odontologia não era pra mim, acreditar que a odontologia na vida real era aquilo que eu tava vendo, que eu tava vivenciando. A implantodontia, por que que eu entrei? Eu queria trabalhar na harmonização, mas não, faz implante, é mais seguro. Daqui a pouco a harmonização dentista não pode mais, porque eu comecei lá modinha. no comecinho. Daqui a pouco seu dentista não pode mais, você vai investir nisso. Implante é mais seguro, né? Entrei na implanto toda semana que antecedia a especialização de implante. Apesar de que eu gostava até de cirurgia, mas não era o que eu queria pra mim. Eu já tava subindo na ROF e aquilo lá só me empacava. Eu dizia, o que que eu tô indo fazer lá? Chegava a me travar, sabe? Então eu vejo que a gente tem que aprender a tomar as decisões sendo um pouquinho egoísta. Se ouvir mais, né? É um conselho difícil de dar, mas assim, entendam. Ser um pouquinho egoísta, se ouvir mais. Porque no final das contas, quem arca com as consequências da nossa decisão é a gente. É a gente. É quem convive com a gente, é quem tá em casa com a gente, é a nossa família. E nada como uma pessoa realizada. Pra ir bem no trabalho, pra estar bem em casa com o marido, com a filha, enfim. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a tomar as minhas decisões, pensando mais em mim do que nos outros, e também comecei a compartilhar menos, pra ouvir menos opiniões externas, de quem talvez não tenha essa base no que é a área, no que é aquele momento ali, o estudo naquilo, daquele mercado. Não compartilho, eu deixo mais quieto. Até acontecer, até dar certo. Aí as coisas mudaram pra mim. Então, eu mudaria isso. Ter tomado decisões com base em talvez agradar ou não desagradar outras pessoas. Eu lembro que minha mãe um dia me disse, a gente tinha mania de, a gente tem uma boa ideia, a gente quer contar pra todo mundo. Isso. Minha mãe falava, minha filha, é como se tu pegasse uma bola, pensa uma bola, dizia bem brilhosa, linda, e cada vez que tu conta pra alguém, tu tira um pedacinho dessa bola e deixa com a pessoa. Ela falou, tu chega no final do dia, tu não tem mais nada na tua mão. Tu deixou um pedaço teu com todo mundo. É. E acaba sendo isso, porque cada lugar que tu vai, por mais positivo que as pessoas sejam, cada um traz uma sugestão, cada um diz uma coisa, e distorce totalmente. A gente chega em casa falando, cara, será que minha ideia não é tão boa assim, né?
E quem tem essa visão de eu quero crescer, de empreendedorismo, a gente quer investir, a gente tem ideias diferentes. A gente até gravou um vídeo mais cedo sobre isso. A gente estava falando sobre, a gente está ali na Casa Cor e a Casa Cor é um ambiente que traz tendências. E quem traz essas tendências? Quem estudou o mercado e teve coragem de apostar numa tendência e não ligar para o que os outros vão falar. E aí vem outras pessoas observar essas tendências para reproduzir nos projetos dos seus clientes. Aí uns têm coragem e aplicam logo, outros não, isso é muito diferente, eu não vou aplicar. Só que o olhar acostuma, né? Tendência é isso. E aí várias pessoas vão aplicando e daqui a pouco aquele, sem coragem, tá aplicando lá no final. Ou seja, a gente conversou sobre isso na moda, né? Quando, sei lá, uma grife lança negócio e daqui a pouco já tá nas lojas de... Um povão, né? Do povão, assim, sabe? Não quero citar nomes de empresas. Então, que já tá assim nas lojas do povão. Então, basicamente, isso acontece na nossa área também, né? A pessoa tem que saber se diferenciar no mercado, ter coragem de fazer diferente. Vejo que isso faz muita diferença. Tem uma frase que fala, né? Que a diferença de um louco e de um empreendedor de sucesso é simplesmente a coragem de fazer as coisas, né? Porque, de fato, muitas vezes... Não é só coragem, eu acho, né? Que questão de ser assertivo. Que a gente olha... Depois que a pessoa vinga... Quantas vezes talvez tu escutou que... Meu Deus, tu é louca? Uhum. Tipo, olha o que tu tá fazendo. Olha a qualidade de vida que tu tem. Tá investindo na coisa errada. Quantas pessoas escutam isso por muito tempo? E aí, uma coisa que eu acho muito legal... Hoje, quando a odontologia, qualquer segmento, cresce... Embora seja técnico ou não, existe uma equipe por trás. Embora, né, aqui na empresa Laís Silveira, tu é a cara do negócio, tem uma equipe por trás competente que sustenta o teu negócio. E que a equipe precisa ter os teus valores, ter a tua mentalidade. E que hoje eu aprendi que eu escutei muito de que eu não tinha perfil empreendedor. E até eu entender que o empreendedor não é só quem funda. Porque para Olsen sobreviver mais 46 anos, a gente precisa intraempreender. E que essa mentalidade de que, embora a gente não esteja se comunicando só com dentistas que querem empreender, às vezes são pessoas que trabalham com dentistas, secretários, né? Uhum. Secretárias. E é uma equipe junto. No lugar, duas coisas que eu queria ouvir de ti, né? Hoje, na tua realidade, o que tu enxerga de uma equipe? Para montar uma equipe de qualidade, o que tu busca? Com esse teu olhar de empreendedora, de visionária, de buscar sonhos, né? De ter um pouco deste louco. Uhum. E aí, um desafio para que tu se torne cliente Olsen. Tu, como uma cliente já num nicho premium, né? Numa classe de produto, que é onde a Olsen ocupa seu espaço hoje. O que tu espera de uma marca? O que tu espera da Olsen que a gente te entregue para que realmente tu sintas realizada sendo cliente Olsen? Além de ter uma cadeira de qualidade, obviamente. Eu vou responder essa primeiro e depois eu lembro da outra pergunta, porque eu já esqueci. Da equipe. Da equipe, tá. Vou responder a da Olsen e a gente volta na da equipe. Eu sempre converso sobre isso com as meninas lá no Instituto. A gente oferece um serviço que ele tem um valor financeiro, dizendo, né, acima da média do mercado. Então, o que uma pessoa espera quando ela investe um valor financeiro num serviço acima da média do mercado? Qualidade em todos os sentidos. Então, não é só, trazendo para o Instituto, só eu entregar um preenchimento bonito. Ela tem o melhor atendimento em todos os momentos. Tocou o telefone, o melhor atendimento. Falou no WhatsApp, o melhor atendimento. Eu percebo que muitas empresas premium, elas têm um posicionamento de parecer estar fazendo um favor ao cliente. É uma estratégia que eu não concordo. Mas existe quem trabalhe dessa forma. E para alguns, estranhamente, chega a funcionar. Chega a funcionar. Então, às vezes, é muito para o cliente que precisa provar que eu tenho dinheiro para comprar de ti, eu vou comprar mesmo assim. Só que eu não sou esse perfil de cliente. Uma briga de egos, né? Uma briga de egos. Então, funciona porque muitas pessoas têm esse ego ferido. Mas eu sou a favor dessa outra vertente, sabe? De a paciente chegar lá e dizer assim, nossa, agora eu entendo por que aqui é mais caro, não tem nem como questionar. Nossa, aqui é o lugar certo para eu investir meu dinheiro, eu tô segura aqui. E aí, trazendo pra Olsen, eu penso a mesma coisa. Qualidade de cadeira, a gente sabe que tem. Beleza de cadeira, a gente sabe que tem. Quando é que eu acredito que um cliente vai fechar a compra ou não vai fechar? O processo completo. Apresentação, comercial, produto, uma personalização de produto, deixar, sabe, trazer algo diferente, assim, pro cliente, que ele se sinta único, o cliente se sente único. E pós-venda, é isso que faz o cliente ficar num serviço premium.
É isso que faz as pacientes ficarem lá com a gente na recorrência, né? Eu acho que é Perfeito. isso. E E de da equipe. E falando de equipe. Ai, eu gosto muito de falar de equipe. A equipe é basicamente um. Eu não sou muito da elétrica, né? Vamos pensar na cadeira. Se a gente tirar qualquer peça ali, talvez não funcione. Eu digo para elas, todas aqui temos a mesma importância. Não é a Laís que tem a importância ou a doutora fulana de tal. Não. Todo mundo aqui tem a mesma importância dentro de um sistema. Então, a Paty que fica lá na frente, ela é de extrema importância. Ela é a primeira pessoa a ver o paciente. E abre um sorrisão, ela é super simpática. Ela pode destruir já o E primeiro ela pode contato. destruir. Então, assim, no WhatsApp, no telefone, quando ela recebe ali na frente, essa pessoa tem que ser escolhida estrategicamente, não é simplesmente por um currículo. É perfil comportamental. Então, a gente tem várias frasezinhas prontas aí de contratação, né? Tem que contratar devagar e demitir rápido. A gente contrata por caráter e treinabilidade. Ok, concordo com isso, mas não é só isso. Existem muitas pessoas que têm um ótimo caráter, mas não foram feitas para estar na recepção. Uhum. Se a pessoa não é comunicativa, se a pessoa não sabe falar bem, se a pessoa não sabe lidar com pressão, porque terão pacientes insatisfeitos, pacientes reclamando de atraso, paciente questionando alguma coisa num dia que não tá tão legal. Se a pessoa não sabe digitar, como é que você contrata para depois saber que a pessoa não sabe digitar bem? Então a pessoa precisa das habilidades básicas para aquela função. Então não adianta ter uma formação, ter o curso de Excel, se eu quero que ela sorria. Não posso ensinar uma pessoa a sorrir. E como as Entende? empresas não sabem contratar, né? Não. Porque tu trazendo isso, a gente olha dentro da nossa própria, da Olsen, né? Lá dentro a gente tem desde pessoa que precisa trabalhar e cuidar de serviços gerais, até cargos realmente altíssimos, né? E cada um demanda uma entrega diferente. Então é como é que a gente testa, valida, faz a entrevista. Não é uma entrevista padrão. Não. Né? Como é que a gente faz a jornada de acordo com aquilo que eu vou esperar da pessoa. Exatamente. A gente estava passando um processo de transição de uma pessoa lá dentro. E aí eu estava conversando com o RH, com a Deni. E aí estavam justamente sobre isso. A gente passa muitas vezes expectativa para alguém que na nossa cabeça é óbvio. E a gente não fala muitas coisas. E às vezes a pessoa decepciona a nossa expectativa, achando que ela vai adivinhar o que a gente espera dela. E às vezes ela não foi nem bem orientada. O quanto a falha de comunicação e a gente não saber nem o que a gente espera da pessoa faz a equipe não estar trabalhando na mesma linha, né? A gerência, por exemplo. A gerência é quem resolve pepino. Então ela tem que ter um perfil super executor. Ela é super rápida. Ela trabalha comigo há 8 anos. Ela começou como minha secretária, hoje ela é gerente, mas ela tem esse perfil super executor, sabe? E ela já sabe, ela não me vem com nenhum problema trazendo uma solução junto. Quando ela vinha resmungar alguma coisa pra mim lá, 8 anos atrás, já é problema, solução. Não chega pra mim com problema sem uma possibilidade de solução, pelo menos. Então, hoje ela já trouxe essa cultura pra gente lá pra todo mundo, que daí a gente aprende a parar de reclamar. Uhum. Porque na hora que você vê os problemas, já pensa na solução, ao invés de pensar na desculpa. E a gente resolve as coisas mais rápido. Da mesma forma, as outras funções lá dentro. A Cami, que tá sempre comigo ali, entra na sala, tem paciente, vai fazer alguma captação. Tem que ser uma pessoa discreta, uma pessoa silenciosa. Não pode ser aquela pessoa, tipo eu, Bate faz um tudo. estardalhaço, que bate em tudo, que daí não vai ser discreta. Não adianta contratar essa pessoa porque ela tem experiência com câmera, com filmar, com edição, e depois dizer, ai, fulana, não para quieta na sala. Mas tu não estudou o perfil da pessoa. Tu tem que pensar o que eu quero pra essa função. Então, vai além só das habilidades que você vai treinar ou de caráter, né? Eu vejo que isso é o que faz a equipe Ter sucesso. ter sucesso, sabe? E ver o perfil de cada um da equipe, se isso se integra em quem vai trabalhar junto. Hoje a gente tá bem redondinha, né? São A quantas gente tá bem pessoas que trabalham redondinha. lá contigo hoje? A gente tem físico e tem home, né? Então, a gente tem presencial eu, a doutora Isabela, o doutor Murilo, a doutora Letícia, a Fernanda, a Cami, a Thaís e a Paty. E aí nós temos... e tem a Aline também, que vai alguns dias, Que né? são Da que limpeza. setores? Tá. A Paty é recepção, a Thaís é gerência, a Cami é marketing, a Aline é limpeza, aí a Fê trabalha com design de sobrancelha, micropigmentação, despigmentação de esses designs mais antigos, insatisfatórios. A doutora Letícia trabalha com parte de corporal, o doutor Murilo lipo de papada, e eu com toda a parte de harmonização facial. E a doutora Isabela com a parte de medicina esportiva e emagrecimento. Então, um time completo, assim. E aí, nós temos os serviços que trabalham em home, que é a parte de financeiro, a parte de social media fica fora. Aí tem da minha outra empresa, né? Minha outra empresa, como é digital, é tudo... Todo mundo home, não tem ninguém presencial. Uhum. É todo mundo home office. Aí a gente tem um time também pro outro lado ali, né? Dos treinamentos e tudo mais. Alguma pergunta?
A pergunta. A cara da Zúdia. Eu acredito sim que o atendimento comercial ele faz total diferença na compra. E alguns detalhes que eu falo para as alunas e talvez casem aqui, me colocando como potencial cliente Tá, ouçam. deixa eu introduzir a pergunta, porque Tá. não sei se o microfone vai pegar. Foi a da Zúdia, né, nosso comercial, que fez a pergunta, perguntando se toda a jornada de vendas, né, do setor comercial faz diferença na tua percepção de valor na hora da compra e tudo mais. Se isso realmente muda. Com toda certeza, na abordagem, no interesse, tempo de resposta, até a forma como escreve, se manda um áudio sucinto, rápido, mais esclarecedor e entender o cliente. Eu sempre falo isso com as meninas, assim, por que que o teu horário é esse? Por que que o teu horário é esse? Delas falam, porque não sei. Eu falo, tá, mas quem é que tu atende? Eu tenho uma aluna que trabalha com essa parte de harmonização e ela tem muita clareza que o público dela é um público mais simples, mais popular. É um público que trabalha no comércio, é um público que é professor. E elas investem muito na clínica dela. Porque todo mundo hoje quer fazer estética. Só que o horário dela ela não batia com as clientes dela. Então eu falei, o teu horário é o horário do teu público, não o teu. Então a gente vai transformar essa tua rotina. Por que que essa tua rotina que todo mundo faz? A gente vai transformar essa tua rotina para que tu tenha, sei lá, amanhã livre e tu possa atendê-las depois do expediente. Porque essas pessoas trabalham Essas das pessoas 8 às trabalham 6. das 8 às 6 e tu pode escolher a tua agenda. Então hoje ela tá atendendo horrores. Ela fez 7 anos de clínica. A gente fez uma campanha, ela é da Efrata também. E já foi Acelerate. A gente fez uma campanha, auxiliei ela, para fazer uma campanha de 7 anos de clínica. E daí nós fizemos 7 protocolos e oportunidades para venda em um dia. Ela fez 100 mil de vendas em um dia, no WhatsApp. Comercial desenhado, tudo estruturado, protocolo bem feito. E aí, no horário de conversa. Horário de conversa. Aí, o que que eu penso? Eu, Laís, abro o meu WhatsApp agora. Tô cheio. Cheio. Quem que eu vou responder? Sorteio. Quem me chamar de novo e a conversa subir. Então, assim, aquelas tentativas de, oi, só pra conversa subir. Ou ainda, que horário que é melhor a gente conversar? Todo mundo que me pergunta isso, eu digo, me chama à noite. Tipo, umas 8 horas. Provavelmente, quando conversa com eles, eles te respondem só à noite e tu responde só no outro dia. Aí eles te Comunicação respondem não só à flui. noite de novo e aí acaba a comunicação. Já passou o desejo de compra. Perdeu o vínculo, né? Perdeu o vínculo. Então, eu acho que outras possibilidades que eu já fiz em algumas empresas que a gente acabou fechando parceria lá na clínica, enfim. Tá essa conversa. Tá, doutora, vamos marcar uma videochamada rapidinho. É tudo muito prático, mas aí a gente já define tudo que tem pra conversar. Já me facilita. Uhum. Sabe, dá um oizinho entre um paciente e outro, a gente já se fala, te ligo aqui em vídeo, já faz a apresentação, papum. Olha, se a gente fechar agora, eu já consigo. Eu sou prática, né? Então, eu vejo que o cliente ouçam não é o cliente que vai comprar uma cadeira premium ali, no caso que a gente tá falando das cadeiras mais tops ali. Não é o cliente que tá contando, né? Comparando muito. É o cliente que já quer ir para um outro nível na clínica. O cliente que já quer ir para um outro nível na clínica, ele já é um pouco mais ocupado. Ele já atende mais, ele já faz outros setores. Geralmente é mais velho, já tem família. Então, o tempo é muito limitado para o WhatsApp. Porque essa pessoa geralmente ainda tá muito no mocho. Isso é uma coisa que a gente percebe muito. É. O tempo que leva, né? A gente faz as ações, a gente vê o tempo que leva pra gente falar com o cliente, ele responder. Isso vai morrendo, né? Vai morrendo aos poucos aquela conversa. E a pessoa mesmo vai deixando que, tô 3 dias falando com eles. Pois eu vejo Não isso. rende, é que de fato Não aquela rende. faísca emocional, né, que Isso. fez Do começo, o engajamento, ela se perde, ela não fica. eu acredito que Vamos fazer a introduzir. pergunta. Aham. Agora foi a Denil RH que fez a pergunta. Pra tu compartilhar um pouquinho dos desafios, né? Porque as pessoas acabam assistindo as partes boas, né? Contar um pouquinho dos teus desafios que tu teve na jornada e o que tu precisas ainda ou precisou em algum momento pra ter uma carreira de sucesso.
Que não é só uma cadeira Olsen, enfim. Com toda certeza, foi fazer mesmo sem ter resultados, né? Continuar fazendo mesmo sem ter resultados e mesmo com julgamentos. E aí entra o quê de julgamento? Eu nunca fui uma pessoa muito de ficar perguntando opinião, ouvindo, mas as pessoas falam mesmo assim, né? Independente da gente estar fazendo alguma coisa, elas falam de você não fazer nada, elas falam de você fazer. Então vamos falar. Quem fala, fala do mesmo jeito, por isso que eu não me importo. Mas no começo, o que acontece? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Você é uma pessoa com potencial. Nossa, como ela tem potencial, né? Não parece assim que vai continuar assim, ó, tadinha. Aham. Nossa, como ela tem potencial, né? Tadinha. Pena Tão que não sabe. esforçada. Trabalha tanto. Ai, será que vale a pena? Ai, por que ela tá fazendo tudo isso? Não vai dar em nada. Então, eu sei que muitas vezes essa foi a visão. Nossa, coitada, vai abrir um consórcio de harmonização em Laguna. Nossa, quer cobrar consulta. Ai, sabe? Tadinha, a ideia é boa, mas. Então, se fechar pra isso, sabe? Porque até ter resultado. E aí entra um ponto que a gente não pode ser criança. Até ter resultado, ninguém tem a obrigação de aplaudir nada. Uhum. Então, assim, ai, ninguém apoia os meus sonhos. Meus pais não apoiam meus O sonho é sonhos. teu, né? Meu marido não apoia. Gente, mas pra que eles têm que apoiar teus sonhos se o sonho é teu? E outro ponto é, quantas pessoas sonhadoras a gente conhece? Cheia de boas ideias, que não executam nada. Então, até a gente ter resultado, a gente é só mais uma dessas pessoas, sabe? Cheia de sonho, cheia de ideia. Porque eu faria desse jeito, se eu fosse dona da Olsen, eu faria desse jeito. Então, faça a sua marca de cadeira. E Faça do seu jeito, não vai fazer, sabe? tu já pensou em desistir no meio da tua jornada? Tipo, de dias de meu Deus, tudo deu errado, quero largar tudo e vender pipoca. Não. Quando eu pensei em desistir, eu não tinha meu consultório Deixa eu ainda. arrumar a pergunta. Ah, Daqui a ou pouco, né? vender pipoca. Daqui a pouco eu... Ai, pronto, serei cancelada. Isso, Ai, que saco. Ai, não pode falar nada é mais. isso. Vou refazer a pergunta. Teve algum dia que tu teve vontade de desistir? Né? Abrir mão de... Não abrir mão de tudo, não vamos dramatizar, mas tipo, de largar a carreira, mesmo nessa tua ascensão, dos dias difíceis que tu passou, né? Na ascensão, não. Eu sempre tive clareza de que tem dores e dores, né? E tem as dores do crescimento, que são várias. Que a gente nem imaginaria que passaria lá naquele começo. Que a dor era só quero ter pacientes. Uhum. Mas lá na clínica popular, sim, eu tive vontade de desistir. Porque aquilo lá não era o que eu queria viver. Então, hoje eu tenho muita clareza. Poxa, eu tô vivendo coisas que não posso nem dizer que era o que eu queria viver. Coisas além do que eu imaginava viver, ainda mais Ser com 31 possível. anos, sabe? Então, eu tenho clareza de que isso também me traz mais responsabilidades. As responsabilidades me trazem alguns problemas diferentes, mas que a gente vai aprendendo a resolver. Ou achar pra quem que a gente vai delegar pra poder resolver pra gente. Aham. Puta, eu tinha uma pergunta pra fazer, eu esqueci qual que era conectada com isso. Alguém? Quem que resolve teus problemas? Isso. Pra quem que tu joga os pepinos? Peraí, deixa eu limpar meu olho, que senão dá pra perguntar. Tá. Agora... Adoro falar sobre isso, eu Não, sou bem polêmica. E é um sarro, porque possivelmente quem conhece a equipe da Olsen ouvir a pergunta já vai saber que foi do Zé, né? O quanto tu conhece qual é o teu propósito, né? O que te faz sair da cama todos os dias. E o quanto essa conexão tua com o teu propósito faz pessoas se aproximarem, né? O que isso interfere na tua jornada. É isso, né? Essa pergunta é muito boa. Isso, da jornada até o final. Como é que isso chega lá no cliente final? Tá. Essa pergunta é muito boa, porque ao mesmo tempo que ela é incrível pro que eu vivo hoje, pro que tu vive hoje, ela é algo que paralisa quem tá lá no começo. E eu vou explicar por que eu penso assim. Quando eu tava lá no começo, eu tava ferrada sem grana. Qual era o meu propósito? Gente, ganhar dinheiro, tem que pagar conta? Ai, não, vou tirar um ano sabático aqui pra descobrir qual que é o meu propósito. Não tinha tempo de descobrir meu propósito. O meu propósito era ganhar dinheiro. Então, isso eu tenho total clareza. Eu comecei a fazer o meu consultório, a estrutura que eu montei de atendimento, o estudar vendas, o estudar gestão, para ganhar dinheiro. Talvez aquilo não era propósito, era necessidade. Necessidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha clareza de que, como que eu ia ganhar dinheiro? Entregando o que o meu cliente precisa. E o meu cliente precisa da solução para o problema dele. E as pessoas são carentes, ela precisa de um bom atendimento, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Então, não é porque o meu propósito era ganhar dinheiro que eu olhava para o meu paciente como um cifrão.
Sim, tu Eu diminuiu o sempre custo olhei pra para o meu ter. paciente como um ser humano, sempre tratei meu paciente da melhor forma possível. Quando eu trabalhava clínica geral, não trabalhava olhando, ah, é um dente. Não, é uma pessoa importante para alguém e é importante pra gente. As pacientes que estão com a gente desde lá do começo do consultório estão hoje no instituto ainda. Pacientes que eram de clínica geral e ficaram na harmonização lá, estão hoje no instituto comigo. Tem pacientes que vão fazer aí quase 8 anos fazendo procedimento comigo. Então, no decorrer desse crescimento, quando o dinheiro não era mais um desespero, o dinheiro não era mais a minha única preocupação, quando estou confortável financeiramente, já vi que o negócio deu certo. Aí eu comecei a entender e ter tempo de pensar sobre propósito. Opa, existe algo diferente aqui. Foi quando eu também, inclusive, decidi trabalhar só com a harmonização. Eu precisei ir mais a fundo nesse autoconhecimento, nesse propósito, no porquê que eu faço clínica geral, implanto harmonização. Se o que eu amo é a harmonização e não o amar só a técnica. Eu amava o todo. O receber aquela cliente, o como eu Tu recebia ela, transformar. o transformar físico e interno. Porque elas chegavam de um jeito, e quando elas vinham no retorno, é muito doido. A Thaís me mandava, o consultório era bem pequenininho, e a Thaís estava na recepção, que era do lado do meu escritório, que era uma parede atrás. E a Thaís me mandava, nossa, fulana de tal tá aqui, ela tá tão diferente, ela tá tão linda. Elas pintavam o cabelo, se trocar, comprava roupa nova, tu via que o estilo já tava diferente pra vir no retorno, por estar se sentindo muito mais bonita. A autoestima muda, o brilho da pessoa mudava. Falei, opa, eu tenho algo diferente aqui. Eu entregava um ótimo trabalho com restauração, eu entregava, os meus pacientes vinham e continuavam comigo, eu já tinha recorrência. Mas ali eu via que eu tinha algo a mais. Aham. E aí eu vi que eu tinha algum propósito com essas mulheres. E foi muito legal porque Eu várias entendi no vezes, caminho, vivendo. muitas pessoas que te olham, né, de ver aonde tu estás hoje, o que tu conquistou, tudo, a tua clínica, a tua vida, o sucesso que tu alcançou e saber usar coisas boas. Várias histórias tu me contou hoje, e isso eu me dei conta, tava chegando aí que eu tava pensando nisso. Quantas histórias tu me contou sobre transformações que não envolviam dinheiro? Tu contou sobre as tuas ideias e teus projetos, que é sobre premiar e mudar a vida de pessoas que não vão ter condição. Como é que tu vai permitir que essas pessoas continuem contigo e né, e dar acesso ao preço, porque muitas pessoas não terão Sim. condições. Tu vai abrir mão de lucro. Tu contou a tua história da tua cliente lá do começo, né, do interior, que te trouxe, mesmo embora muito pequena, ela teve um marketing boca a boca muito eficiente. E como até hoje ela segue contigo e tu faz questão de atendê-la. Então, várias histórias tu me contou, nenhuma delas foi sobre dinheiro. Foi sobre manter por perto pessoas que fizeram parte do teu sucesso de hoje, reconhecer essas pessoas e como isso está atrelado ao propósito. Quando a gente, às vezes, olha, e isso eu percebi quando eu assisti tua palestra, foi muito engraçado. Uhum. Quando eu tava lá no Summit da Clinicorp, Tá. tu estavas falando e eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu escutei 3 meninas falando. Ah, porque... Agora eu não vou lembrar qual foi a frase que elas estavam conversando. E eu percebi que elas pararam quando eu entrei, porque só estavam saindo do Tá. banheiro. E elas estavam falando sobre tu ser, tipo assim, uma farsa, porque tu era muito perfeita demais pra ser Tá. verdade. E aí eu entrei no banheiro e falei, cara, como a gente não tem capacidade de usar a inveja como inspiração? Porque A basicamente. linha é bem tênue, né? Muito. Porque como é que. Eu falei, cara, por que as pessoas não usam aquilo como inspiração? Aí usar, porque ela usa não sei o que lá, porque é de mentira, porque ela não é de verdade. Eu falei, cara, eu dei vontade de sair e falar assim, por que vocês não encostam nela? Ela é de verdade. Então, assim, como a gente não sabe diferenciar e a gente se afunda nas E desculpas. a gente, ao invés de tentar achar essa desculpa pra não. É que é algo muito, muito. Que a gente fala até em vendas, né? A primeira objeção da pessoa nunca é a verdadeira, né? Uhum. É a desculpa que ela tá achando pra cabeça dela. Aí a gente vai indo a fundo, a gente descobre. Então, o que é o padrão de quem às vezes não tá tendo os resultados que quer? Até sabe no fundo o que tem que fazer, mas a primeira objeção é dizer que o que a pessoa que tá te dando o caminho é de mentira, ou aquilo não é verdade, ou isso só funciona pra quem tem dinheiro, ou pra quem tem sorte, ou é um caso isolado. Porque você quer achar uma desculpa do porquê que você não faz aquilo. E eu lembro Porque que começar é difícil, né? aham. Sair da inércia, assim, dá o primeiro passo. E eu dentro do banheiro É muito dizia, triste. cara, na hora eu me peguei e falei, meu Deus. Provavelmente essas meninas, se não mudarem a cabeça, elas nunca vão ter sucesso. Nunca pode ir em vários summits, vários congressos, não é Porque isso. não sabe enxergar a pessoa de sucesso e olhar o que daquilo elas podem tirar. E passa a achar que aquilo é impossível, que aquilo é de mentira, que a pessoa é uma farsa. Eu falei, gente, como é louco. Que a inveja, ela pode se inspira na pessoa. Lá dentro do Accelerate, o primeiro módulo, a gente tem um módulo de empreendedorismo. A gente tem uma aula de mentalidade empreendedora. A gente tem uma aula de saúde, de uma saúde mental fortalecida.
É o começo. Porque muitas pessoas, quando buscam um curso desse assunto, posicionamento, marketing, gestão, treinamento de equipe, vendas, é porque elas já estão por aqui. Elas já treinaram de tudo e não deu certo. Então, elas já chegam um pouco esgotadas. Uhum. Não adianta eu só trazer mais conteúdo teórico para elas vão repetir o conteúdo teórico, mas elas não vão aplicar. Se elas não construírem essa mentalidade empreendedora, que não se constrói em uma aula, mas para abrir a cabeça delas para esse universo, se elas não entenderem a importância de uma saúde mental fortalecida, que claramente não tem. Então, várias alunas mandam naquela aula, obrigada. Eu cheguei aqui assim, eu vou procurar ajuda, eu procurei ajuda. Então, eu falo, eu não quero que vocês cheguem aqui dizendo, o Accelerate ou a Laís é a minha última cartada. É a minha última tentativa. Não, eu não tenho essa responsabilidade. Tenho a responsabilidade de te dar o caminho, de te dar as ferramentas. Você vai ter que fazer. Não tem última cartada. Quantas vezes a gente tenta, erra, faz de novo, faz de novo, faz de novo? Então, eu trabalho muito isso com elas no começo. Sem uma boa mentalidade ali, né? A mindset, que o povo já tá cansado dessa palavra. Aham. Mas sem uma mentalidade, uma saúde mental fortalecida. Vamos pensar assim. Tu sempre vai achar desculpa pra te auto-sabotar. Nunca vai pra frente. Ontem teve Não adianta. uma pessoa que foi promovida, foi lá na minha sala, agradecer a oportunidade e tal. E aí a gente tava conversando, ele perguntou, qual que é... Tens algum conselho pra me dar? Né, o que queres que eu... Que sugestão tu tem pra me dar? Pra onde é que eu vou? E a primeira coisa que eu falei é... Se tornar líder é um desafio. Porque hoje, tu estás num lugar, tu tá igual a todo mundo. Então hoje, todo mundo é amigo. A partir do momento que tu sobe, tu vai ver que o amor não era tanto assim. Né? Tu vai ver que agora coisas não vão chegar no teu ouvido, que as pessoas não vão te convidar Sim. para aqueles cafés, que tu vai tomar uma decisão, tu não vai agradar a todos, porque antes tu fazia parte da patota. Agora tu vai ser o Exatamente. responsável pelo motivo da conversa da patota. Uhum. Então, assim, saiba que tu vai precisar muito desenvolver o teu emocional, porque ser líder não é fácil. Porque, de fato, a gente fala muito isso dentro da Olsen, né? De como cada vez que a gente ousa e faz diferente, as primeiras coisas que chegam são sempre críticas. Com certeza. Mas depois que deu certo, aí todo mundo ama e todo mundo repete. Como essa questão não é só sobre encontrar o propósito, mas eu acho que é como resistir nele, né? Que é a questão que tu falou, de continuar fazendo, Antes mesmo do não resultado, dando certo. né? Antes do Fazer resultado, todo demora. dia. Demora. Depois que vem o resultado, é muito gostoso. A gente treina, faz dieta. Quando começa a vir musculozinho, a barriguinha começa a ficar ali marcadinha. Dá É até bomba. ânimo. Aí no final, quando É tu vem bom. lá, é bomba. Dá pessoal. até ânimo de você botar um look novo pra ir treinar, acordar, ir na chuva, treinar, porque você vai manter aquilo que você já tá construindo. Aham. Agora, cara, não viu resultado nenhum. Aí hoje tá chovendo, não, vou ficar em casa. Eu tô treinando todo dia, nem tá dando resultado, sabe? E aí vai desistindo, vai parando antes. É a mesma coisa na carreira, a mesma coisa em tudo, né? Aham. Em tudo. Hoje a doutora já está, né, proposta, realizada, já consegue fazer foi um objetivo. Mas para que o time esteja nessa mesma sintonia, como você tem com ele, sabe que perfil sim ajuda, né, certo, colocar a pessoa aqui, mas o que mais, né? Eu não digo que é Gente, mágica. como é que eu faço a pergunta? Calma. Mas como é que a gente trabalha assim internamente com o time pra manter o time engajado, motivado? É mais profunda. No teu propósito, né? Dentro do meu propósito. Isso. Tá. Deixa eu refazer a pergunta. Se eu tiver errado, me avisa, tá? Se faltar. Existe uma cartilha clássica, né? De como ter uma equipe de qualidade, como desenvolver todo mundo. A clássica processo de evolução das pessoas. Mas existe algo a mais que faz uma equipe realmente ser engajada. E aí, eu acho que a pergunta que veio da Deni foi justamente essa, né? O que tu faz esse a mais? O que as pessoas realmente muda a vida das pessoas e deixam a tua equipe engajada? Tem vários pontos, assim, né, que eu observo e que eu trabalho com a nossa equipe ali dentro. Primeiro, pensando num geral, eu nunca faço uma contratação de alguém, mesmo que tenha um bom currículo ou tenha bom histórico, enfim, mas que não esteja engajado com o que eu entrego. Primeiro, porque a gente vive num universo que algumas pessoas consideram uma futilidade. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que considerar aquele universo ali muito incrível. Tem que amar. Ela tem que amar. E ela tem que querer estar ali. Não é pra querer estar ali tapando um buraco e no próximo emprego, a oportunidade que aparecer, ela sair. Ela tem que querer estar ali, deixar claro pra gente que ela quer estar ali, senão a gente não contrata. Segundo ponto, eu observo cada uma delas e como age cada uma delas.
e como elas se sentem amadas. Falaríamos, então, de linguagens do amor. Basicamente isso. Por exemplo, a motivação de uma é mais financeira, mas ao mesmo tempo é carinhosa. A motivação da outra é mais sobre novas responsabilidades. A motivação da outra é mais sobre ser elogiada, porque a gente tem a mania de dar os feedbacks, mas só quer dar o feedback negativo. O positivo a gente esquece. Não faz mais que a obrigação. E aí, no individual, eu tento trabalhar de forma personalizada para cada uma para eu conseguir mantê-las todas felizes. Com todas felizes, é mais fácil de eu conseguir engajá-las entre elas. Imagina um lugar só de mulher, só tem o Dr. Murilo, o resto é tudo mulher, gente. Então não é Coitado do Dr. moleza. Murilo. Então, não é moleza, mas ele lida super bem, é um santo. Então, assim, não é moleza, sabe? E aí a gente tem várias estratégias internas nossas de reunião, de momentos, de quando a gente tem as nossas metas, mas eu trabalho metas de uma forma que não é aquela pressão, aquele, sabe? Uhum. Mas eu trabalho metas tangíveis e que a gente vai acompanhando. A gente tem as metas do semestre, do ano, mas a gente acompanha as metas por mês e por semana elas me passam isso na reunião de segunda. Então a gente bate sino em equipe, daí a gente faz o escândalo. Ai, não pode bater devagar, tem que fazer festa. Daí a gente bate sino quando bate meta, o profissional bate sino quando bate meta. As meninas têm as metas individualizadas delas, batem sino também. Final a gente faz confraternização, a gente sai pra jantar se bater uma meta grande. A gente faz aquilo pra além da cartilha. É a sensação de pertencimento. Todo mundo lá dentro sabe que tem potencial de crescimento. Todo mundo. A Cami já cresceu comigo, a Thaís já cresceu comigo, a Paty acabou de entrar e já está crescendo comigo. E todos os profissionais. Eu acho que a gente permanece dentro de um lugar quando a gente vê que pode crescer naquele lugar. Além, é claro, de como a gente se sente naquele lugar. E trabalhar lá com a gente é muito gostoso, é um ambiente muito leve. Hoje nós estamos numa equipe que o ambiente é muito leve. As pacientes são clientes que querem estar ali, então o ambiente é muito leve. Agora, a gente conseguir manter esse time com a gente, por mais que nem todos a principal motivação seja financeira, é o dinheiro que paga as contas. Então, a pessoa evoluir ali dentro, ter possibilidade de crescimento, não precisar sair para conseguir um cargo melhor numa outra empresa e poder crescer financeiramente, se sentir reconhecida, é Importante. essa possibilidade de crescimento. Eu consegui responder Pode. a tua pergunta? Deu pra... Tá, eita. Tá. Porra, Zé, tu complica a minha vida. O que uma marca precisa fazer pra você ser um É. evangelizador da marca. Isso! O que uma marca precisa fazer para que no almoço de domingo, com a galera, as pessoas comecem a falar mal por algum motivo, te faça realmente defender essa marca? É ter cadeira Olsen, né? Gente, então. Essa aí, vamos pensar. Bota aí o cronômetro pra ver em quanto tempo que eu vou responder essa pergunta. Tô pensando numa marca que eu já defendi no almoço de domingo pra poder pensar o que me levou a defendê-la. Realmente, é uma pergunta muito boa. Vamos pensar. Eu acredito que a gente também Minhas gosta. amigas não falam mal de ninguém. Olha só, a gente só usa o nosso tempo pra fazer networking, business. É isso. Eu acredito que, até esqueci o que eu queria falar, que quando a gente consome de uma marca com um ticket mais alto, a gente quer ter justificativas, né, do porquê que a gente consome daquela marca. A gente não quer dar o braço a torcer de que fez talvez uma escolha errada porque alguém tá ali falando mal. Então eu acredito que se eu tenho, sei lá, um iPhone e alguém vai falar mal do iPhone na mesa, eu vou trazer todas as minhas justificativas plausíveis de por que vale a pena comprar um iPhone e pagar esse valor. Eu não sou trouxa, eu não paguei a mais. Porque Não paguei eu mais, porque não, o iPhone tem isso. Eu vou trazer todos os diferenciais. Só que daí eu preciso saber, né? Eu acredito que é isso, assim, ó, tu ter muita clareza dos diferenciais que aquela marca tem que o quanto que a cadeira da Olsen sobe, e o tecido, e o material, e que ela dura não sei quantos anos, e que ela não é amarela, que sei lá, todos os diferenciais aquela pessoa tem que saber. Pra poder trazer ali e argumentar, sabe? Gostei da resposta. Eu acho que é isso que eu vou querer argumentar. Sim, pra gente Sou não se sentir argumentadeira. trouxa. Que, na Argumentadora. verdade, a crítica do outro atravessa na nossa burrice, né? Tipo, se o iPhone é ruim, eu fui uma trouxa. Paguei Isso. 3 vezes mais Mas por não um acredito iPhone. que eu fiz isso. Não, pera, eu vou achar uma justificativa. Então eu vou te explicar. Às vezes você realmente não entende, sabe? Que é muito louco. O Porque processo existe, por de exemplo, compra... o defensor do iPhone e o defensor do Android, sabe assim? Aham, é uma guerra. É uma guerra, tem o defensor. E tem então, muito basicamente isso, né? De que quando a gente vai... É muito clássico. Quando a gente vai comprar uma coisa, a gente sempre tem os melhores argumentos. Eu sou a clássica. Comecei a pedalar.
Gente, eu só não atingi a velocidade quando eu tô com o óculos certo. Sim. Entendeu? Meu Eu preciso do óculos, certo. O óculos vai fazer toda a diferença. E eu encontro todos os argumentos pra explicar o porquê que eu vou aumentar 3 segundos por metro se eu comprar aquele óculos. Porque eu quero o meu óculos. Isso. Então, como a gente busca tapar essas, pra não assumir que foi uma compra emocional. Não, eu fui comprar um tênis de corrida pra me empolgar de voltar a correr com mais frequência, né? Eu lá no site da Nike, olha. Tinha um. Eu fui mais carinho. Aí eu cheguei em um que assim, é esse que eu quero. Daí eu olhei o preço. Aí eu comecei pro meu marido, não, mas eu fiz aqui o teste e vi quais são os melhores tênis pro tipo de corrida. Eu justificando tudo. E aquilo ali deles já é pra pessoa ter uma justificativa do porquê que ela comprou aquele tênis. Que eu fiz o teste aqui. Ah, legal isso. Eu fiz o teste aqui de que tipo de tênis eu tenho que usar pro tipo de corrida que eu quero fazer. Se é competição, se é longo, se é regenerativo, se é corrida de tiro e tal. E aí deu esses 3. Só que eu comprei o mais caro dos 3. Só que deu esses 3. Só que daí o mais caro era mais bonito, entendeu? Eu quero o que vai adiantar e que também é bonito. Aí eu juntei as duas questões. E aí, resumindo, eu tinha todas as justificativas do porquê que ele era o tênis perfeito pra mim. Eu nem olhei os outros. Eu fiz o testezinho lá no começo do site. Então e fui pra ele pra contar. Eu já tinha comprado o tênis, mas eu não simplesmente falei, comprei um tênis. Eu dei todas as justificativas. Ele nem perguntou o preço, porque daí ele viu, não, é esse tênis mesmo, muito bom. Isso é legal quando eu paro pra olhar as marcas que eu consumi e paguei caro, eu vejo como elas souberam me conduzir a ponto de eu não ter coragem de olhar nem os outros produtos da própria marca. Tipo, eu vou olhar, sei lá, uma legging porque eu gosto de treinar, sei lá, crossfit. Aí ela traz uma justificativa que aquela é pra quando tu deita no chão, faz toda aquela loucura do crossfit, ela não acontece nada, ela vai aguentar. Tu não tem nem coragem de olhar as outras. Ai, perfeito, foi Porque feito pra aquilo que eu ela sempre reclamo. Como quando a gente consegue entender a dor do cliente, né? Entender o que vai conduzir isso faz toda a diferença, né? É o que eu falo pra Thaís, que é a Thaís que faz a parte da negociação, né? Eu converso, faço toda a consulta, todo o diagnóstico, preparo todo o terreno, tiro todas as dúvidas, geralmente quebro todas as objeções não relacionadas a preço e levo pra sala da Thaís pra Thaís conduzir. Então, o nosso foco hoje, com os meus horários de atendimento, que eu atendo muito e tenho os meus outros compromissos, então eu não consigo abrir mais horários de agenda, de atendimento. Então, qual é o meu foco? Não é vender um procedimento para cada paciente, eu quero vender os protocolos fechados, de ticket mais elevado. Então, é sempre a Thaís conseguir trazer para essa cliente a justificativa perfeita para ela, de ela chegar em casa e dizer, não, mas estava valendo muito mais a pena, tal, por isso que eu comprei. Então, o preenchimento labial sozinho e a toxina sozinha é isso. Mas se tu fechar o nosso clube e o nosso protocolo LS Time Control aqui com os teus procedimentos do ano inteiro, tu vai sair disso para isso, tu vai estar harmonizado o ano inteiro, vai te dar uma diferença de não sei quantos R$1.000 e tu parcela isso em 12 vezes no cartão. Nossa, ela tem a desculpa perfeita pra chegar em casa e dizer assim, não tinha como, irrecusável. Gastei o valor de um carro, mas assim, ó, valeu cada centavo. eu vou estar harmonizado o ano inteiro. E olha só a diferença que deu, eu ia fazer esses procedimentos de qualquer jeito durante o ano. Então, a pessoa precisa da justificativa do investimento dela, né? Perfeito. E qual que, hoje no teu lugar, né, pros dentistas que estão no ticket alto, ou que querem chegar lá, quais são as maiores objeções que tu vive hoje? E como é que tu quebra essas objeções? A maior objeção, pra mim, hoje é muito diferente de antes, tá? O que eu notava? Isso, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Mas quando eu tinha o meu primeiro consultório, a Thaís negociava com elas na recepção. Então, ela pegava uma folha, olha, a gente tem a pessoa em pé. Olha, a gente consegue fazer, se tem outra paciente na cadeira, a gente consegue fazer por esse valor, ou por esse, ou parcelar. Sabe, ela ia apontando e mostrando, pra não expor na frente de outra pessoa que tá na recepção. Só que isso limita muito a negociação. Você não tem coragem de dar aquela choradinha, de negociar. Hoje a gente outra pessoa ouvindo. Só que aí eu ia deixar de fazer dessa forma, era o que eu tinha pra fazer, e eu já tinha um volume grande de atendimento, não dava pra eu ficar 40 minutos na minha sala negociando, eu tinha que atender o próximo paciente. Era tudo muito calculadinho, assim, né? Hoje a gente tem a sala do financeiro, onde ela faz toda a negociação. Então tem paciente que fica 40 minutos lá negociando com ela. O ponto não é, é isso. Quer, não, sabe? Eu digo que o papel dela é ser facilitadora na vida da paciente. Não a ponto de perder margem de lucro, nada. Ela entende toda a estrutura que ela pode e o que ela tá aberta a fazer pra negociar. Mas o ponto dela é facilitar. Se a pessoa foi até ali, pagou consulta comigo, passou pela consulta comigo, tá ali escutando a Thaís, é porque ela quer fazer alguma coisa comigo. Então, o que tá impedindo ela de fazer? Ela tem que ficar ali até a Thaís entender o que tá impedindo.
E quebrando. Então, a objeção, geralmente, que eu não considero uma objeção que a Thaís está ali negociando, é chegar na forma de pagamento que faz sentido para aquele cliente. Caber no bolso da pessoa. Caber no bolso da pessoa ou ela conseguir justificar, por exemplo, por que que eu não fiz só o preenchimento e acabei fechando o protocolo completo, que valeu muito mais a pena e parcelei e tal. É ela ter o porquê daquilo ali, ela ter Uhum. segurança daquela compra. Tipo, tô fazendo a escolha certa. E numa forma que deu para mim. O famoso cair no golpe certo. Então, sabe, a gente é muito. Tem gente que fica 40 minutos lá e vai docinho, vai bolinho, vai cafezinho. Não, mas vamos lá, a gente vai chegar. A gente vai chegar num denominador comum. Hoje tu sai com o teu protocolo fechado. É chegar no que dá pra paciente. E mexe aqui, puxa ali, arruma, até dar certo. Então é difícil a gente não ter fechamento de paciente. É muito difícil. É muito raro uma paciente que vai lá. Até porque hoje o valor da minha consulta, comparado, a harmonização, a maioria às vezes nem cobra, ou abate valor, ou cobra o valor simbólico. Eu cobro R$ 350 de consulta, ano que vem aumenta para 400, e eu não abato o valor. Por quê? Porque a minha consulta é um filtro. Eu não quero que consulte comigo quem vai lá fazer orçamento. Eu quero que consulte comigo quem quer fazer procedimento comigo. Eu não tenho mais horário. Pra agora, final de Já ano, é a um gente tempo já. teu, né? Eu tive que liberar amanhã, algumas manhãs esse final de ano. Vou ter que abrir sábado. Botei eu acho que 2 sábados, botei, que eu não consegui pra novembro, botei pra dezembro. Pra dar conta da nossa demanda. Aí uma outra paciente nova. Não é o nosso foco ficar trazendo um monte de paciente novo. A nossa demanda em si é enorme, sabe? Aham. Mais alguma pergunta? Show. Então, encaminhamos agora, depois de... Acho que passamos um pouquinho de uma hora. pouquinho. Mas com várias partes para remover no meio do caminho, então, uma horinha. Estamos ainda na reta final. E eu queria que tu deixasse, como mentora, como dentista, como empreendedora, uma mensagem para não só dentistas, né? Mas quem tem sonhos e muitas vezes não consegue executar. Queria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas, para que elas vejam e realmente faça diferença na vida delas. Tá, olhe pra câmera. Qual câmera do meio? Nessa aqui, ó. Essa aqui? Isso. Vou falar do coração, porque eu nem pensei nisso, não sabia que iam me pedir uma mensagem no final. Mas como a Elisa falou, às vezes a gente olhando as pessoas que a gente acompanha, assim como uma clínica legal, tendo resultados diferentes dos nossos, mais à frente nessa caminhada, a gente pode pensar em várias objeções de, talvez teve sorte, ou teve alguém que patrocinou, ou tem marido que banca. E muito pelo contrário. E eu acredito que independente de as pessoas terem mais facilidades ou menos que você, esse não é o ponto. O ponto é focar que, parece coach motivacional, mas que a odontologia é a maioria dentista, né? Então, que a odontologia pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa, independente da sua profissão, mas que depende de você como pessoa. Que depende de você, a Elisa ainda falou, né? Laís, isso tem relação com muito autoconhecimento. Então, nenhuma pessoa que não se conhece, que não se respeita, que não tenta evoluir como pessoa, vai crescer como profissional, vai crescer como empresa. Na frente de toda grande empresa tem uma pessoa com autoconhecimento lá em cima e sempre querendo desenvolver mais isso. Então a gente nunca vai sentir que chegou lá Tô pronta. ou que tô pronta. A gente sempre tá querendo melhorar pra gente, melhorar pro time, melhorar pros clientes. Eu acredito que é isso que faz a diferença. Então entender que cada vez que você pensar em uma desculpa, volta e usa a mesma energia para pensar numa solução. Essa desculpa está relacionada a um problema. Então, volta, rebobina e usa a mesma energia para pensar numa solução. E começa a agir mais e ligar um pouquinho menos para o que as outras pessoas vão pensar. Essa é a mensagem que eu deixo. Pode ser diferente do que as pessoas imaginariam do que eu ia falar, mas eu vejo que aí com essa base de quase 10 mil alunos, a grande maioria não foi para frente até o momento em que chegam para mim. E tem dificuldade de evoluir ainda quando chegam, que a gente precisa trabalhar, por terem vergonha, preocupação com o julgamento das outras pessoas. Perfeito. Então, é isso, assim, só façam. Arrasou. Linda, parabéns. Que é tudo sobre... lá no fundo, acaba... Tudo tem um... A gente precisa acreditar que tem um porquê maior, né? Com certeza. Porque eu escuto muito isso do meu pai. De que aqui não faz sentido, né? Pensar que é só aqui, ou que é só esse porquê, que não tem algo maior por trás que nos impulsiona ou que nos segura. Não, Então- com certeza. Eu digo que hoje eu olho pra trás e tudo que eu passei, eu falo assim, gente, se não foi Deus, não tem como, sabe? Porque daí eu olho assim e digo, gente, como que eu tive forças, né? Disposição, coragem de fazer tudo isso. Será que eu faria tudo de novo? Você não se pergunta isso às vezes. Será que eu faria tudo de novo? Será que eu Faria. teria coragem? Faria, mas parece que não teria. Porque tem uma força maior, Aham. sabe? Tem Deus ali. E tem a gente entender o que é pra gente e o que não é. Porque a gente bate muito cabeça numa coisa que não é pra gente, né? Aham. Então, hoje eu vejo muito isso. Só que é quando eu digo que a gente já tá nessa posição de conforto, de respiro, de que hoje o dinheiro não é mais
A a necessidade. necessidade, eu consigo enxergar tudo isso. E aí, às vezes, para as pessoas olharem e falar, agora é fácil falar, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado quando eu trago esses assuntos de propósito e Não de ter parecer essa que é só sobre visão isso, né? hoje de que, não é o financeiro. Eu sempre falo para elas, o cifrão é consequência. Quando você mira só no cifrão, é mais complicado. Então, o cifrão é consequência. Mas eu já mirei no cifrão lá no começo, então eu não posso ser hipócrita. Uhum, Eu precisava muito daquilo. Hoje eu sei que eu sei fazer dinheiro de várias formas. uhum. Então, não é mais a prioridade central. Ele vem como consequência de tudo que eu faço, né? Isso é muito louco, né? Muita gente me pergunta, como é que tu aguentou? Como é que tu consegue? Eu falei, gente, é muito louco porque eu nunca tive problema pra dormir. Se eu ficar em silêncio 5 minutos, eu durmo. E eu falo, acho que Deus age comigo dormindo. Porque às vezes eu durmo com uma tristeza, com uma dúvida, com medo, com vários sentimentos daquilo que aconteceu. Eu acordo, E é um dia bora novo. pra próxima. Seguimos, bora pra Exatamente. próxima. É exatamente Então, isso. existe alguma coisa pessoal, como é que eu falei, não sei. Acho que eu tô alinhada com o que eu amo, porque não sei. Não fiz isso sozinha. Apareceu um post no Instagram, na hora que a gente tava no caminho pra cá, sobre Alzheimer, falando de, nem vi se é verdade, tem que ler sobre isso. Mas falando que chegou no Brasil um novo exame pra visualizar, diagnosticar 20 anos antes o Alzheimer, alguma coisa assim. E aí falava ali que, pessoas que dormem mal têm 30% mais chance de ter, tá? Aí meu marido disse, você não vai ter esse problema. Porque eu durmo super bem também. Eu deito, ele olha pro lado, eu já tô dormindo. E com essa coisa nada que a gente tem na cabeça. Eu tenho essa facilidade também de desligar na hora que tem que desligar. Pra mim, eu falo, pra mim, a minha oração é o meu sono. Porque é É o ali sono. que alguma coisa acontece dentro de mim. Não sei o que acontece. É bem isso. Então, muito obrigada. Obrigada eu também. já te admirava antes. E te conhecer por essa 1 horinha fez eu te admirar um pouquinho mais. Cada dia, espero que com isso que a gente construa junto, que, de fato, tu sintas que o que a Olsen se torne no futuro tem um pouquinho de dedo de Laís. Que tu percebas que parte do valor que a gente entrega sendo cliente Olsen no futuro, espero que breve, tu sintas que tu contribuiu pra nossa marca. Então, espero que seja uma jornada bem longa. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer enorme. E, de fato, em nome, acho que, da equipe, obrigada pelo dia de hoje. Então, Obrigada também pelo convite. Obrigada, gente, pela parceria.